E Davi não estava ali. Davi não tinha sido convidado, não tinha sido chamado. Mas a Bíblia conta a história que o profeta, quando chega no ambiente, quando ele chega no seu fala: tem mais algum filho? Davi está cuidando das ovelhas de Israel. E aí começa o processo, porque Deus fala assim: então beleza, está faltando esse daí, Davi? Ninguém se assenta na mesa, o Senhor conhece a tua história. O Senhor sabe o teu processo. O Senhor sabe as tuas lágrimas. Então ele diz assim: olha, ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. Todos esperavam, né, aquele momento do banquete, do partir do pão, e a mesa simboliza a comunhão. Então olha só, está dando um problema aqui. Enquanto não chegar Davi, não tem comunhão. Aleluia. E agora a Bíblia fala que quando chamar Davi, eu fico pensando em quem foi dado de chamar Davi, profeta. E tinha um profeta lá. E aí Davi, eu imagino o processo. Porque o processo na vida de Davi foi muito longo. Até ele chegar a ser rei, ele foi perseguido, ele teve que se esconder, teve que passar por louco. E muita coisa aconteceu na vida dele para sobreviver, para que se cumprisse o que Deus tinha prometido para a vida dele. Aí a Bíblia nos afirma agora que, agora nesse contexto da história, que Davi ele fica sabendo que o rei tinha morrido, os filhos do rei tinham morrido. Então agora ele poderia, assumir aquela responsabilidade de maneira direta, mas ele diz assim: olha, tem alguém ainda vivo? Que era o filho de Jonas, que era amigo de Davi, que por muitas das vezes tinha sido servido de livramento para Davi, ajudava Davi a fugir da ira do seu próprio pai. E ele fica em Lodebar, sendo príncipe, mas sendo tratado como se fosse nada. Mesmo ele sendo príncipe, ele foi tratado como se não fosse nada. Ele tinha que continuar servindo a quem? A neta, sabe? Porém, ele reconhece agora Davi, porque Davi agora era o rei. Ele reconhece Davi, e a primeira coisa que ele faz é se colocar à disposição e fala assim: Davi, eu sou teu servo. A partir de agora, pode contar comigo. Pode contar comigo, olha. Ziba estava diante do rei, Ziba estava diante da autoridade máxima de Israel, como um interlocutor, como alguém. As pessoas olham muito a aparência. As pessoas olham muito a aparência, a condição social. Mas Deus, ele olha aquilo que está dentro de nós. Aleluia! Glória! Lodebar não é o seu lugar, é o tema da campanha. Mas o significado de Lodebar é terra ou lugar sem pasto. Está vendo o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas fica onde? No pasto. O que ele vai fazer em Lodebar? Porque se em Lodebar não tem pasto. E se não tem pasto, tem falta de alimento. E se tem falta de alimento, falando na questão nutricional, aquele povo era um povo fraco, não era um povo forte. Era um povo pobre, era um povo que não tinha acesso a muitas coisas que aqueles que estavam em Jerusalém, na cidade, tinham. Lodebar era um local onde só ia sofredor para lá. Ali era um local que... E em hebraico, Lodebar quer dizer o local que não tem palavra. Meu Jesus, isso é muito forte. Sabe por quê? Um local que não tem palavra é um local silencioso, era como se fosse um cemitério. Era um local onde as pessoas tinham dificuldade
dificuldade de abrir a boca. Como é que eu vou dar uma palavra para essa pessoa se eu estou morando também em Lodebar? Lodebar é um lugar de sofrimento, eu também estou sofrendo. E eu fico imaginando que até para abrirem a boca, para falar, para se levantar alguém ali, para levantar o tio daquele povo era difícil. O nome já diz, um lugar sem palavra, um lugar sem pasto. É mais ou menos assim, Deus manda Davi para um local onde não tinha pasto e onde não tinha palavra. Por quê? Porque Davi naquele lugar, ele ia fazer, aleluia, coisas tremendas. Ia pegar alguém que era desacreditado, mas era escolhido. Ia pegar aquele que não tinha valor para sentar na mesa com ele. Aleluia! Talvez alguém olhe para a tua vida, talvez alguém olhe para você e diga assim, mas ela não tem condição, mas ele não tem condição alguma. Quem é ele? Quem é ela? E o Senhor está dizendo assim, eu estou indo em Lodebar, vou te buscar em Lodebar, porque Lodebar não é o teu lugar. Lodebar não é o teu lugar. Ele agora quando Davi tira esse jovem de Lodebar, aleluia, ele deu algumas terras para ele. E a história desse moço não para aí, irmão. Porque a gente para nessa parte da história, mas a história desse moço não para aí. A história dele é muito triste. A Bíblia fala que esse servo, olha só, irmão, fica sério. Esse tal Ziba, que era servo de Saul, que deveria de cuidar de Mefibosete, ele era o administrador. Ele era responsável, mais ou menos assim, imagine você, descobrir que você é milionário. E aí chega alguém com uma pastinha e fala assim, eu vou cuidar das suas finanças, eu vou cuidar de tudo que é, você é uma pessoa rica agora. Toda a tua vida fica na mão daquela pessoa. Tudo que você tem fica na mão daquela pessoa. E a Bíblia fala, irmãos, que Ziba estava responsável por tudo. Mas a história não para aí. Capítulo 16. Olha o que acontece no capítulo 16. Davi estava voltando de uma batalha por causa da conspiração de Absalão. Davi ainda vivendo tristeza na alma por causa das lutas que ele estava tendo dentro do reino. E Davi estava no caminho voltando. Olha só o que está dizendo. No versículo 1. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava a sua espera Ziba. Davi voltando para Jerusalém, Rafael. Davi voltando, Ziba já estava esperando ele no caminho. E a história é muito séria, essa história. Lá estava a sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Preste atenção como uma coisa acontece. Davi está voltando, ainda estava passando por um processo no reino, se firmando, se equilibrando. Ziba descobre que ele está vindo pela montanha, já se coloca no caminho e leva presentes para Davi. Deixa eu falar para você uma coisa. Cuidado. Nem todo mundo que entra na tua casa levando um presente para você está sendo verdadeiro contigo. Davi agora pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Davi é um camarada que tinha um entendimento aberto. E Davi, como se fosse, talvez, na minha linguagem matuta, ele dizia assim, agora eu estou com uma